Seu coração nessa noite, amém? Nós sabemos que o único jeito de nós seguirmos a Cristo nessa terra conturbada, perdida em muitos aspectos, é somente se cremos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma bússola, ela vai te guiar em meio a esse mundo que nós estamos vivendo. Amém, Jesus? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e essa é a grande realidade. O sistema desse mundo está na mão do diabo, e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se alguém busca o amor de Deus no mundo, o amor de Deus não está no mundo. O amor de Deus está em você, em cada um de nós. Não está nesse sistema de mundo que nós estamos vivendo aí. Ele está em você. Amém, Jesus? Então, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para o mundo, não. Que você vai vencer as suas batalhas, você vai conquistar o que você está buscando para a glória do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. Aleluia. Livro de Lucas, o Evangelho, de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Aleluia. Capítulo de número 24, é o último capítulo do livro do apóstolo Lucas. A partir do versículo de número 36. Depois você deixa a tua Bíblia aberta, que nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Amém? Mas é uma palavra que Deus quer falar com você. Amém, Jesus? Deus quer falar com você. Hoje eu estava buscando ao Senhor de manhã, buscando a Deus por esses dias, em busca de algo que pudesse nortear o seu caminho. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa época que há muitos caminhos, há milhares de caminhos, mas só um leva a Deus. Amém? E precisamos ter humildade, precisamos ter consciência de entender que este caminho nos basta. Esse caminho nos basta para chegar até o Senhor. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 36 em diante, diz assim: Falavam ainda coisas quando Jesus, aparecendo no meio deles, e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntaram-lhe: tedes aqui alguma coisa de comer? Olha a pergunta que Jesus fez. E eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos santos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: eis os que estáis escrito: o Cristo morrerá, e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e o seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados
em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós promessas de meu Pai, mas ficai na cidade, ou em algumas traduções, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Amém? Poder se assentar glorificando a Deus. Amados, a história do Senhor Jesus, contada nos 4 evangelhos, é uma história que mostra para mim e para você nesta noite, que existe esperança, que existe uma saída, que existe um caminho, aleluia, para que você alcance a transformação da tua vida. Desde o começo da manifestação da vida de Jesus, ele já começou a anunciar a sua partida. Desde o começo das suas pregações, desde o começo dos milagres que Jesus começou a fazer, Jesus já anunciava a sua partida. Isso significa que Jesus ele tinha uma missão, e essa missão tinha começo, meio e fim. Mas o fim não era o fim de todas as coisas, não era o fim, aleluia, daquilo que ele estava fazendo, não. Era o fim da sua permanência como homem na terra, porque como espírito, aleluia, depois ele estaria, como ele está nessa noite, no nosso meio. Eu fico intrigado porque Jesus, ele vai chamar homens imperfeitos. Ele vai chamar homens, aleluia, sem nenhuma aptidão, sem nenhuma disposição. Mas Jesus preparou aqueles homens. E ele preparou de que forma? Comprando com dinheiro? Dando a eles algum curso, treinamento? Não. Jesus deu a sua palavra, Jesus ensinou, Jesus pregou, e Jesus pregava e mostrava depois a pregação nas atitudes que ele fazia. E isso transformou a vida daqueles 12 homens, aleluia, incertos. 12 homens que tinham problemas como eu e você, 12 homens que tinham problema em casa, com a família, que tinham problema com o trabalho, aleluia, faltava dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Eles não eram super-homens e nem super-humanos, eram homens natural como eu e você, mas Jesus preparou aqueles homens para enfrentar o que? O maior desafio das suas vidas. Porque o maior desafio da nossa vida não é ser pai. O maior desafio da nossa vida não é ser mãe. O maior desafio da nossa vida não é ser um filho bom. O maior desafio na vida do homem e da mulher é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, que dê exemplo, aleluia, e agrade o coração do Senhor. Esse é o maior desafio da vida do homem. E Jesus, ele, na sua trajetória, ele entendeu a fraqueza humana. Porque sendo um homem, ele começou a entender por que os seus próprios discípulos muitas das vezes deixaram de ter fé. Muitas das vezes duvidaram, como nesta passagem. Por quê? Porque eram seres humanos. Há uma característica no ser humano: duvidar de tudo. Essa é a grande realidade. Enquanto as coisas não se materializam, enquanto as coisas ainda estão no campo abstrato, no campo do pensamento, no campo da imaginação, as pessoas duvidam. Mas quando as coisas acontecem, aleluia, se materializam, aleluia, é tocado, é visto, aleluia, aí as pessoas começam a abrir o seu coração. Não era diferente com os discípulos. Os discípulos viram milagres para crer. Eles viram Jesus pregando e depois fazendo milagres e eles começaram a crer. Só que eu quero que você entenda uma coisa, aleluia, importante nessa noite. Assim como o homem, aleluia, tem um corpo
que habita um espírito e uma alma, assim também existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como a Trindade, aleluia, santa e poderosa, está sobre todas as coisas, nós também somos uma tricotomia. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Agora, antes mesmo de Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança, a palavra do Senhor diz que antes de Deus criar todas as coisas, o mundo era sem forma e vazia. Mas sabe quem já estava lá? O Espírito Santo. Porque fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia! Jesus Cristo sabia que ele precisava partir, era necessário ele passar por tudo, era necessário ele ser preso, era necessário ele ter sido açoitado com 40 chibatadas menos uma. Interessante que ninguém resistiu a esse tanto de chibatadas. Normalmente se morria com 35, no máximo 36. Por isso disseram, dá nele aí 40 menos uma, ele não vai resistir. E Jesus resistiu e saiu vivo de lá. Botaram uma cruz sobre o teu ombro. Ele andou sobre a via dolorosa até o monte chamado Gólgota. E ali foi crucificado. Foi a morte mais rápida na cruz de todos os tempos. Normalmente as pessoas passavam 1 ou 2 dias para morrer na cruz. Jesus morreu em poucas horas. Quando foi 3 horas da tarde, a hora 9, Jesus morreu. Nem entanto, o centurião levou a mensagem para Pilatos. Pilatos não acreditou. Falou, o quê? Jesus já morreu? Falei, centurião, vai lá. Cutuca ele, vê se ele não dormiu, vê. Porque eu não estou acreditando nisso, é muito rápido para ele morrer. E o centurião voltou. Pediu para que o soldado o começasse com uma lança. E quando o soldado colocou a lança em Jesus, furou do lado dele, a palavra do Senhor que saiu água misturada com sangue. Sabe qual que é? Aleluia, aleluia. Sabe o que significa isso? Purificação. Porque lá para entrar no templo, aleluia, existe a talha da purificação. E a talha da purificação, ela era uma talha cheia de água, aonde os sacerdotes sacrificavam os animais, e com a mão cheia de sangue, eles lavavam naquela talha. E ali chamava, aleluia, o setor da purificação. Quando saiu água e sangue misturado de Jesus, aleluia, era a purificação do povo de Israel. Jesus então foi levado, aleluia, foi retirado da cruz. José de Arimateia, um comerciante muito rico e influente, que era um dos seguidores de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos concedeu. José de Arimateia levou e colocou ele num sepulcro que era de José de Arimateia, preparado pela sua família. E ele colocou Jesus ali. Mas Jesus era grande demais para ficar dentro de um túmulo. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Se você, aleluia, buscar agora, nesse exato momento, o resto dos mortais de Buda, ele está lá enterrado, os ossos dele estão lá. Se você buscar o resto dos mortais, aleluia, de Maomé, está lá enterrado, você acha os ossos. Mas se você for achar, aleluia, e procurar o resto dos mortais de Jesus de Nazaré, você não vai achar, porque ele não está lá, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Só que Jesus sabia a limitação humana. Ele sabe como nós somos falhos e dependentes dele. Então ele disse,
antes mesmo de partir, ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar, aleluia, da onde eu saí. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador. Ou em outras palavras, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo da verdade. Porque tem vários espíritos aí que é da mentira, que é do diabo. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem orado aí, várias pessoas têm manifestado espírito aí. Mas são espíritos da mentira, do diabo. Mas Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade e guiaria a todos na verdade. Quem está entendendo, diga amém. É o Espírito Santo. Então, meus amados, Jesus, ele apareceu para os discípulos. Os discípulos ficaram naquele primeiro momento, se era um anjo, se era Jesus. Mas quando Jesus se revelou, e quando Jesus anunciou a ele tudo o que devia fazer, Jesus deu uma ordem a eles. E é isso que nós precisamos entender. Para receber alguma coisa, precisamos, aleluia, permanecer. Para alcançarmos alguma coisa na nossa vida, nós precisamos persistir no caminho. Não podemos simplesmente hoje ser amanhã, não. Não podemos ser no domingo e durante a semana, não. Nós precisamos persistir na verdade. Precisamos perseguir essa verdade. Precisamos viver essa verdade para alcançarmos os benefícios que vêm, aleluia, da glória de Deus para as nossas vidas. E aí Jesus vai dizer no versículo 49: envio sobre vós promessas de meu Pai. E ele diz: mas ficai na cidade ou em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Havia uma promessa. Jesus anunciou essa promessa. Mas essa promessa era para quem ficasse, aleluia, preparado, vigilante, não mudasse de curso, não saísse do caminho, não olhasse nem para a esquerda e nem para a direita, mas ficasse confiante na palavra do Senhor. Amém, Jesus? Olha como é importante obedecer a palavra de Deus. Então Jesus deu essa ordem para eles. E o que eles fizeram? Eles ficaram quietos. Eles não arredaram o pé. Eles ficaram, aleluia, esperando que a promessa se cumprisse. Agora, entenda uma coisa que eu quero te dizer e é importante. Quando Deus fala que vai cumprir uma promessa, todos nós ficamos felizes. Olha, Deus tem uma promessa da tua vida, Ele vai cumprir uma promessa da tua vida, Ele vai fazer coisas grandes da tua vida. Oh, glória a Deus! Só que, desde o momento que foi revelado a você, até o momento de você realmente, aleluia, palpar, aleluia, essa bênção, existe um tempo. E o tempo é o pior inimigo do ser humano. Por quê? Porque nós, os seres humanos, tem uma coisa que nos afeta profundamente: a impaciência. E o que Jesus pediu para que eles ficassem? Esperando na cidade, para que do alto viesse a recompensa deles. Amém? Agora, preste bem atenção que quando Jesus anuncia isso, Jesus anuncia para 520 pessoas. Quanto? 520. Poxa, é um público bom. Poxa, tem bastante gente buscando ao Senhor, crendo em Jesus. São 520 pessoas esperando a promessa de Jesus se concluir.
Mas a palavra do Senhor diz que quando chega o dia da promessa, aleluia, e se nós formos olhar aqui para os costumes do judeu, as festas dos judeus, desde que Jesus abriu a boca até a conclusão, demorou 6 meses. Agora, eles deveriam esperar 6 meses de joelho no chão, cara no pó, orando, buscando a Deus, sem duvidar. Quem está entendendo, diga amém. Demorou 6 meses. De 520 pessoas, fala assim, de 520 pessoas. Faz uma pergunta assim, quantos ficaram, pastor? 120. Sabe por quê? Ah não, estou muito tempo fora de casa, preciso ver meu pai, preciso cuidar dos meus filhos. Ah, eu preciso levar coisa para minha casa, está faltando comida lá. E eu tenho que voltar para o meu trabalho. Teve pessoas que deixaram de esperar em Cristo para buscar as coisas que Cristo não falou. Quem está entendendo, diga amém. Entenda, não corte caminho, não tente dar um jeitinho brasileiro. Jesus, Ele sabe como agir, e Ele não vai aceitar de jeito nenhum, aleluia, a intervenção sua naquilo que é para Ele fazer. Amém? Quem está entendendo, diga amém. A única coisa que Jesus pediu para que eles ficassem e esperassem, porque a promessa ia se cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que sai da boca dele, promete, ele cumpre. Amém? Ele vai cumprir na tua vida, mas nós precisamos saber esperar em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A promessa que Jesus havia dito aos discípulos. Aleluia. Aleluia. Diz assim, primeiro versículo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aproximando-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um dia, aleluia, tradicional, de festa nacional, aleluia. O dia de Pentecostes, ele era uma festa que vinha depois da festa da colheita. Era algo assim, sublime, poderoso, busca por Deus, agradecimento a Deus, aonde eles mergulhavam mesmo de corpo e alma numa profunda adoração para buscar ao Senhor. E Deus marcou essa data. Deus esperou essa festa para presentear aqueles que permaneceram. Quem está entendendo, diga amém. Aqueles que permaneceram, aqueles que não arredaram o pé, aqueles que creram na palavra. Deus ia presentear eles agora. E olha o que diz a palavra do Senhor. E aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo? Todos reunidos mesmo? Eles estavam divididos? Cada um na sua casa? Cada um no seu canto? Não, eles estavam todos reunidos no mesmo, meus irmãos. Pastor, eu oro na minha casa, maravilha, parabéns, meu irmão. Pastor, eu faço jejum na minha casa, maravilha, aleluia. Eu oro com meus filhos, com a minha esposa, glória a Deus por isso. Mas entenda, não fuja disso aqui. Não seja um desigrejado. A igreja do Senhor Jesus, aleluia, a comunhão entre nós. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é poderoso, porque foi esta hora que Deus escolheu. Deus poderia batizar cada um na sua casa. Deus poderia, aleluia, fazer descer o Espírito Santo, aleluia, cada um no seu lugar. Mas não, Ele escolheu um momento que todos estivessem no mesmo. Hoje nós estamos aqui todos no mesmo lugar.
Se prepara, meu irmão, aleluia. Se prepara nessa noite. Louvado seja Deus. E olha o que diz a palavra: de repente. Opa! Que palavrinha abençoada é essa? De repente. Isso significa que não tinha hora marcada, não tinha dia determinado. Foi O que Deus quer fazer na tua vida vai chegar de repente. E agora eu pergunto, será que se vir de repente, aleluia, você não sabe dia nem hora, que Deus quer te abençoar, mudar a tua vida, abrir as portas, será que você vai estar preparado? É de repente. Meu irmão, nós vivemos num tempo diferente de Deus. O tempo do homem, o tempo aqui na terra é Cronos. O tempo de Deus chama Kairós. Ele está 1000 anos na nossa frente. Por isso que nós não podemos esperar Deus do nosso tempo. Porque se nós esperarmos Deus do nosso tempo, não vai acontecer. Nós precisamos esperar Deus no tempo dele. E como que eu espero no tempo dele, pastor? Não duvidando, vigiando, aleluia, aleluia, dentro, aleluia, de uma postura de perseverança, sem duvidar da promessa, porque ela vai vir. Quem está entendendo, diga amém. Ela vai vir. Então diz a palavra do Senhor, que de repente, veio do céu um som. Olha, veio do céu um som. Mas que tipo de som? Como de um vento muito forte. Quem está entendendo, diga amém. Um dia, Gabriel está aí. Cadê o Gabriel? Gabriel já sumiu já. Está aí, estava ali. O Alexandre está aqui. Um dia nós estávamos no monte, orando. A gente ajoelhou lá, começou a orar no monte. Subimos, quietinho. Dobramos o joelho e começamos a orar. Daqui a pouco, meus irmãos, começou um pé de vento. Mas começou um pé de vento. Começou a ventar do nada. Mas começou a vir um vento, e cada hora o vento mais forte. Na hora veio isso no meu coração. Meu Deus, esse vento, aleluia. Pentecoste foi assim. Amém, Jesus? Era o Espírito Santo ali naquele monte conosco, soprando como um vento muito forte. Olha o que a Bíblia está dizendo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não estavam de pé, eles estavam assentados como vocês estão aqui, ó. Sabe por que eles estavam sentados? Porque já estavam ali vários dias, esperando no Senhor, obedientemente. Aleluia. Amados, eles estavam ali crendo na palavra do Senhor, eles estavam assentados. O vento encheu toda a casa. Era aquele vento impetuoso, aquele vento forte, mas que não arrancava nada do lugar. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, aleluia, e viram línguas repartidas. O que é isso, pastor? Eles viram um sinal sobre cada um deles. Quem está entendendo, diga amém. Eu via na irmã, a irmã via em mim, o outro via no irmão. Quem está entendendo? Viam línguas repartidas, sabe como? E diz assim, ó, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A língua, ela não ficou sobre, ela pousou. Quem está entendendo, diga amém. Ela pousou sobre aqueles homens que ali estavam. E naquele momento que se pousou aquela língua de fogo, a promessa de Jesus se concluiu. Quem está entendendo, diga amém.
Aquilo que Jesus havia prometido 6 meses antes estava sendo concluído naquela data. Não era o tempo dos discípulos, mas era o tempo de Deus, aleluia. Eram 540 pessoas, só ficou 120 naquele lugar. Mas esses 120 que não dobraram, aleluia, a desconfiança, que não voltaram atrás com a sua palavra e acreditaram no Senhor, viram o sobrenatural sobre a tua vida. E diz a palavra: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E em Jerusalém que estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. Ouvindo a voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um falava na sua própria língua. Aleluia, entenda, aleluia. Havia apóstolo ali como Pedro, que era pescador, leigo, nunca estudou, não sabia escrever, aleluia, não sabia ler, mas estava falando em outra língua, aleluia. Eu não sei que língua, eu não sei se estava falando em alemão, eu não sei se estava falando em inglês, mas ele começou a falar em outras línguas. Quem está entendendo, diga amém. Mas Pedro era leigo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. Depois que isso aconteceu, e a marca, o selo, e eu acho que isso é tremendo. Entenda, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, e você chega ali, aleluia, né, no material diferenciado, você vai pegar aquele material, aquele alimento, aquele arroz, aquele feijão, aquele azeite, e você vai olhar ali, ele tem um selo de qualidade. Aquele selo de qualidade mostra que você está comprando uma coisa, aleluia, boa, rica, sem contaminação, sem problema de desvio de conduta, quando foi feito aquele produto. Quem está entendendo, diga amém. Era uma coisa que você está pagando, aleluia, e está levando uma coisa boa. O selo do Espírito Santo não é, aleluia, uma coisa diferente. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e quando vê o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, Deus está falando para o mundo e para o inferno: isso aqui é coisa boa, esse irmão é valoroso, essa irmã é valorosa, esse aqui vale a pena, esse cumpriu, aleluia, os planos de Deus. É isso que você precisa entender. Há muitas pessoas perdidas nos dias de hoje. Há muitas pessoas batendo cabeça no dia de hoje, para tentar, aleluia, achar um caminho para a sua vida, a felicidade. Só que a felicidade, meu irmão, ela está em Cristo Jesus. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, o Senhor Deus transformou a vida deles. Por onde esses homens agora passavam, milagres aconteciam. Por onde esses homens pisavam agora, eles faziam a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Porque eles não estavam mais sozinhos, agora eles estavam sendo, aleluia, aleluia, atraídos, andando, aleluia, em comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Imagine, meus irmãos, um homem leigo como Pedro. Você vai ver depois o discurso de Pedro aqui, logo mais aí, no capítulo 2. Você vai ver que Pedro pregou, aleluia, e numa pregação de Pedro, um homem leigo, que não sabia ler a Bíblia, não sabia escrever o próprio nome, ele pregou a palavra, o Espírito Santo entrou nele, 4.000 almas se converteram naquele dia. Sabe por quê? Porque eles não creram em Pedro, mas eles creram na palavra que veio do Espírito Santo. É isso que eu quero te dizer. Deus está fazendo uma obra linda na tua vida. Ficar em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Espere o tempo de Deus na sua vida.
Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não deixa o inimigo confundir a tua mente. Tem tanta gente batendo cabeça aí, irmão, confundindo. Tem tanta gente desanimando do caminho do Senhor. E eu fico, sabe, intrigado com isso, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Deus algum dia arrumou problema para vocês? E algum dia Jesus arrumou algum problema para nós? Para mim não. E eu creio que para os irmãos também não. Quem arruma os problemas? Somos nós que arrumamos os problemas. Amém? Agora, se somos nós que arrumamos os problemas para nós mesmos, por que nós desanimamos? Por que muitos desanimam com esses problemas e deixam o caminho do Senhor? Se foi Ele mesmo que arrumou o problema. É uma coisa que não tem nexo. É sem lógica uma coisa dessa. Amém? Mas tem pessoas abandonando o caminho de Cristo porque estão com problemas. Eu estou muito cheio de problema. E aí o que acontece? Presta bem atenção. Quando o navio ele está afundando, a primeira coisa que tem que jogar fora é a carga. Amém? Primeira coisa, o comandante fala assim, tem que esvaziar o navio. Aonde que as pessoas vão? Na comida. Porque a comida é o maior peso dentro do barco. Às vezes o barco vai viajar 6 meses, 7 meses aí, né, no mar, ele precisa levar comida para a tripulação. O que acontece? Pega tudo a comida, joga para fora, joga roupa, calçado, desvazia o barco. Amém? Quando um avião está em pane no ar, e ele, o que ele fica fazendo? Ele fica dando volta no ar, gastando combustível para poder fazer um pouso forçado. Porque o piloto sabe, se ele fizer um pouso forçado com o tanque cheio, explode. Mas se ele tiver com o tanque vazio, ele tem uma porcentagem de chance de pousar o avião e sair ileso. Amém? Mas e o crente? E aquele que está na igreja? Quando está enfrentando o problema, ele vai lá e fala assim, não, vamos colocar aqui, o que nós vamos abrir mão da nossa vida? Vamos abrir mão na igreja. É a igreja que está atrapalhando. Quem está entendendo, diga amém. É ouvir a palavra de Deus que está atrapalhando. É de vir cultuar a Deus que está atrapalhando. É de estar em comunhão com os irmãos, como a palavra de Deus ordena, que está atrapalhando. Aí as pessoas falam assim, não, estou cheio de problema, eu vou deixar a igreja. Agora, quem coloca isso no coração do homem é Deus? Você acha que Deus traz você para a igreja, depois o próprio Deus quer que você saia da igreja? O nosso Deus é Deus de confusão? É o diabo, irmãos. É o diabo. E é por isso que você tem que estar esperto, atento, para que você não caia nos enganos do diabo. Ele não arrumou nenhum problema para você. Os problemas que estão surgindo na tua vida é você que está arrumando. Você não desanime por causa disso. Olha para Ele, porque a solução dos teus problemas está nas mãos do Senhor. Amém, Jesus? Então os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Agora, abra a tua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo de número 5. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo de número 5, e versículo número 18. O apóstolo Paulo, ele não foi batizado no Espírito Santo como ali em Pentecoste. O apóstolo Paulo veio depois. Mas o apóstolo Paulo também tinha o Espírito Santo. E olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Amém, Jesus? Sabe o que Paulo está dizendo? Aleluia. Pare de beber. Aleluia. Larga a mão do vinho, larga a mão da bebida, larga a mão do mundo, larga a mão do pecado, larga a mão de andar do jeito que você quer. Aleluia. Mas enchei-vos, buscai em primeiro lugar, aleluia, o Espírito de Deus. Meu irmão,
Beba do Espírito de Deus sem moderação. Encha o vaso, enche o copo, aleluia. Mas tenha o Espírito Santo dentro de você. É isso que está faltando para muitos dos dias de hoje, para que o diabo não engane ele, para que ele não caia no laço, aleluia, sabe? E venha sofrer. O que tem de gente sofrendo nessa terra, irmão? Às vezes a pessoa está sofrendo, aleluia, consigo mesmo. Às vezes a pessoa sofre por causa de outra pessoa. Às vezes a pessoa sofre por causa de consequências da vida. Mas tudo isso se revela uma vida sem Deus, uma vida sem direção do Senhor. Porque quando estamos em Cristo Jesus, é claro, nós vamos enfrentar problemas, irmão, não adianta. Só que tem uma coisa é você enfrentar problemas sem Deus. Outra coisa é você enfrentar problema acreditando no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem um caminho para você resolver os teus problemas. Então nós não podemos abandonar Jesus Cristo. E precisamos buscar o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito da verdade. Ele vai nos revelar a verdade. Ele vai nos revelar o que é certo. Ele vai nos dar a direção, aleluia, para o caminho certo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, para habitar num homem, esse homem não pode mentir, não pode falar palavrão, esse homem não pode usar droga, não pode beber. Quem está entendendo, diga amém. Deus não bate com essas coisas. Precisa ter uma vida santa, separada. Precisa andar no caminho do Senhor. Mas pastor, eu estou no século 21. Nossa, a modernidade está aí, pastor. E eu tenho que viver isso daí, meu irmão. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Perder sua alma. Adianta alguma coisa? Adianta você ganhar dinheiro aqui? Adianta você comprar o que você quer aqui? Adianta você viver do jeito que você quer aqui? Mas quando você fechar os olhos, não encontrar Jesus? Mais uma vez eu vou dizer, a palavra do Senhor diz no livro de Salmos que a vida do cristão é de 70 anos. Passou disso, é cansado e é fado. Passou dos 70, meu irmão, você já não tem mais a mesma agilidade. Você já não tem mais o mesmo reflexo. Você já não tem mais a mesma mobilidade. Quem está entendendo, diga amém. Eu, quando eu tinha meus 18 anos, 20 anos, eu corria 20 km. Hoje, se eu correr 5, tem que chamar o SAMU para me levar embora. Não sai mais do lugar, travo. É verdade. Amém? Eu fui no médico esses dias. Um médico até gente boa, sabe? Comecei a trocar uma ideia com ele ali. Aí eu falei para ele assim, não, está acontecendo isso com isso. Falou, quantos você tem? 45. Então, meu irmão, você não tem mais 20. Aqui, ó, a sua cabeça pode estar de 20 ainda, mas o seu corpinho está de 45, viu? Você já está começando a travar tudo aí. Você vai ter que fazer muita coisa aí para poder voltar, né? Pelo menos 20, 30% que você era há 20 anos atrás. E é a realidade. Amém? No livro de Hebreus diz que o homem está determinado a morrer uma vez só. Aí você pensa, poxa, se está determinado a morrer uma vez só, isso é minha vida na terra, é de 70 anos, passou disso, é cansado e é fado, então eu tenho uma chance só, em 70 anos, para ir para o céu, porque senão eu vou para o inferno. Amém? E por que Jesus deixou o Espírito Santo? Para que você não vá para o inferno. Porque se você for cheio do Espírito, você vai andar no caminho do Senhor, que te leva para a glória, a salvação da sua alma. Então entenda, Jesus não fez nada por acaso. Ele preparou um caminho para que você vai morar com Ele no céu. Mas agora, irmão, existem pessoas que não querem nem saber disso. Então nem aí para isso, se tem vida eterna, se não tem, está quebrando tudo hoje, sabe, está vivendo como se não tivesse, aleluia, salvação, e nossa, meu Deus, dá até dó olhar para uma vida dessa forma, mas é a grande realidade.
Então, irmãos, nós não vamos viver eternamente. A não ser, nós vamos ter uma vida eterna, mas não vamos viver eternamente nessa terra. A partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, o cronômetro já começa a correr, já apontando para o dia que você vai deixar essa terra. Essa é a grande realidade. Amém, Jesus? Logo, logo, se Jesus não voltar, nós vamos partir dessa terra. Ninguém vai ficar para semente aqui, irmão. Amém, Jesus? E não precisa ficar assustado, não, porque você não tem esse negocinho de medo de morte, não, irmão. Morrer com Cristo é lucro. Quem está entendendo, filho? Diga amém. Morrer com Cristo é lucro. Partir dessa terra e morar com Jesus no céu, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Mas para isso, vamos ter uma vida aos pés do Espírito Santo. Precisamos deixar o Espírito Santo habitar em nós. Amém? Para que possamos ter essa tranquilidade. Para que possamos gozar do amor de Deus na nossa vida, do cuidado do Senhor na nossa vida, com a nossa família. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. Então, por isso que há muitas pessoas que entram na igreja, ela permanece na igreja, ela luta, aleluia, maravilha. Tem outros que entram, já abandonam. Tem outros que vêm, fica 2, 3 meses, já vai embora. Por quê? Porque não consegue. Não consegue viver olhando para o Senhor. Tem que ter uma coisinha do mundo na vida dela. E aí, meu irmão, Deus separa o joio do trigo. Amém, Jesus? Não é pastor que separa, não, é o próprio Deus mesmo. Naquele dia ele separará o joio do trigo. Essa é a grande realidade. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Fique de pé nessa noite para orarmos. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite.